Olá, Estrela, bom dia. Hoje aqui para mim é o final de um dia de trabalho, mas para você é o momento em que você está vendo que você entrou. Eu estou postando agora esse vídeo de apresentação do nosso curso de Cabala. E eu queria primeiramente me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Muriá. E para quem me conhece, olá, tudo bem? Que bom ter você aqui novamente. O papel de vir trazer aqui essa apresentação é basicamente para falar as minhas intenções. Vocês não estão aqui para me ouvir o que eu acho de mim e nem tampouco de entrar num barco furado. A minha intenção aqui inicialmente é mostrar que esse trabalho, esse projeto, ele é um projeto após um ano sabático, que eu fiquei sem dar cursos, que eu fiquei em repouso, que eu fiquei em oração. Foi um momento em que apareceu um estado grave de saúde meu e eu estou em processo de recuperação e graças a Hashem Adonai, eu estou de volta no jogo. Vamos colocar assim, eu continuei trabalhando, fazendo trabalhos pontuais, onde eu escolhi realmente esses trabalhos, mas agora, nesse exato momento, eu estou num processo de retorno, tá? Então, vocês estão fazendo parte de um projeto chamado Gimel. Gimel é uma letra do alfabeto hebraico, a terceira letra do alfabeto hebraico, e Gimel nada mais é do que a doação. Então, quando você doa, é porque você tem. E o meu problema, que eu falei para vocês, que eu tive uma dificuldade de saúde, ele foi por excesso dessa informação. Então, eu estou doando na qualidade de professora mesmo, após quase 18 anos estudando a Cabala. Vocês podem ver pela quantidade de livros. Aqui do lado está a minha Torá, meu livro de Salmos, meu calendário hebraico, desde 2002 esse calendário hebraico. Aqui temos as letras sagradas, temos vários livros, vários conteúdos, aqui os anjos cabalísticos, né, de um lado, e do lado oposto aqui a mandala do zodíaco e mais as letras sagradas relacionadas ao mês das fases da lua, né? Vamos colocar assim, mas cada lua tem um processo a ser seguido, tem uma energia a ser trabalhada, e aqui nós vamos trabalhar tudo isso. Então, como eu falei aqui inicialmente, quais são as minhas intenções? Doar. Doar o máximo que eu puder e até o que eu não puder. Em que sentido? Para que vocês entrem numa espiral de autoconhecimento. Muitos tentam entender o que é a Cabala. Muitos, então, por ser um ensinamento hermético, e nem tanto hermético, vocês vão perceber isso aqui, ele se tornou hermético justamente para ele não ter essas interferências que normalmente nós permitimos que tenha, através dos entendimentos. Então, o judaísmo, assim como muitas outras culturas e religiões aprisionaram ao seu modo, aprenderam como faziam energeticamente, corretamente, mas ao seu modo guardaram para si e modelaram a sua forma, não perdendo o todo, mas sim modelando a sua forma. E uma das coisas que eu, na minha busca desses 18 anos, uma das coisas que eu fiz foi basicamente de tentar entender o porquê das coisas. Então, aqui nós vamos estudar desde o princípio a essência. Então eu tenho 3 perguntas a fazer para vocês. E são as perguntas que muitos cabalistas vocês vão ver na internet, ou se vocês estiverem dentro de alguma doutrina, em alguma cultura, vocês vão ter essas 3 perguntas. A primeira, você tem coragem de mudar o que você já entende como certo?
Saiba que você tem vários paradigmas. Paradigmas é o que nos paralisa. Crenças todos temos. Algumas são neutralizantes, outras são paralisantes. E o pior, existem aquelas que realmente te tiram do jogo. Então, uma das características que a gente tem que perceber aqui é que a gente tem que entrar no jogo. Nós viemos à Terra para nos corrigirmos. Então, quem já passou por uma análise numerológica ou quem passou comigo fazendo a numerologia sabe que nós viemos para uma correção. E se você não se permite corrigir, você está vivendo sem realmente experimentar o real sabor de uma vida plena. Existem formas de você modelar a sua vida? Existe essa possibilidade. Existe como você mudar a sua essência? Não. Então há coisas que a gente precisa fazer realmente. E essa é a primeira pergunta. Você tem coragem de mudar seus paradigmas? A segunda pergunta é: você quer receber essa parnassá? Você está disposto a receber a sorte na palma da tua mão? E não sabe que sorte é só coisa boa, não. Às vezes, você aprender com um erro é tão saboroso como viver toda uma existência sem ele. Isso é o mais interessante que a gente vai ver e vai perceber como as coisas acontecem e como elas deixam de acontecer. Como muitas das vezes, eu até falo muito essa frase, existe luz dentro do caos. Eu posso promover caos todo o tempo? Não. Acho que não é tão bom viver no caos, mas também viver em mar manso não faz um bom marinheiro, né? Já diz o ditado. E para receber isso, você precisa ter esse querer, esse desejo latente, ardente, esse desejo ardente, como muitos falam na quântica, né? Desejo ardente, de receber e deixar esses paradigmas para trás. E por último, você tem inteligência emocional para isso? Eu fiz uma enquete num grupo que... Depois eu vou listar os grupos que eu tenho gratuitos, de muita doação, onde eu estudo bastante, eu aplico as terapias com as quais eu trabalho. E uma das coisas que mais foi importante ali é a inteligência emocional e inteligência financeira. A Cabala trabalha com tudo isso. Inteligência financeira, gestão emocional, gestão intelectual, entender como é que são as mentes barulhentas. E detalhe, eu vou dizer uma coisa para vocês, não estou fora do bolinho que vocês não. Dentro desse bonde, eu também estou, como qualquer pessoa, porque todos nós viemos para corrigir. E a minha busca, por isso que eu falei que eu ia falar de mim, a minha busca é me tornar um cabelo. Cabelo é a origem da palavra cabala. Então, para se tornar um cabelo, você precisa esvaziar, para assim você consiga receber. Cabala é receber. Cabelo é a origem da palavra cabala. É a taça se tornar um recipiente. Então aqui a gente vai ver muita coisa. Eu até anotei, porque é tanta coisa que a gente vai ver, que quando eu fui começar a fazer aula, eu faço aulas do modo antigo, bem ancestral, anotando quais são as coisas que são pontuais, quais são as coisas mais importantes. Vocês vão aprender aqui no mínimo dos detalhes. E vocês estão vendo hoje terapias, arquétipos, que vocês acham que é novo, uma descoberta nova. Nada, isso é antigo. E é uma descoberta, hoje é uma redescoberta. E vocês vão entender o porquê de cada coisa. O porquê que nós trabalhamos com as pedras, com as letras hebraicas, com os arquétipos. O porquê que nós trabalhamos com os números, trabalhamos com a astrologia, com a numerologia. E por que os judeus, eles sabem de algumas fendas que a maioria das pessoas não sabem.
porquê de cada coisa. Primeiro de tudo, já no início, no módulo 1, a gente vai aprender o que é o Santo Graal, a gente vai aprender o que é a Torá, a gente vai aprender qual a principal motivação para o povo de Israel ter estado cativo na Babilônia. Olha, vocês vão estudar história e vão entender nos mínimos detalhes. Quais as consequências da dominação dos israelitas pela Grécia e pelo Império Romano? Isso tudo vocês vão aprender já no primeiro módulo, para entender exatamente a essência, o cerne da coisa. Aí vocês também mais à frente vão entender o que é o Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o conceito de Deus, e que de longe é o que a gente sabe, pelo menos os paradigmas que são lançados pra gente, céu, inferno, né? E já joguei, né? O céu e o inferno interno. E se você não superar isso, você vai viver na mediocridade, como é o que a maioria dos que tentam obter tudo de você através de medo, da não religação, através de algumas informações. Todas as ferramentas que nós estamos vendo aí hoje, elas são voltadas para te escravizar. Inclusive tem uma música do Pink Floyd, eu sou do rock, tem uma música do Pink Floyd que fala Another Break in the Wall. E essa música, ela na época ela me chamava atenção e eu não sabia o porquê. E hoje, aos 47 anos de idade, eu digo, esses caras eram visionários, eles já falavam sobre isso. Como as escolas eram modeladoras de pessoas medíocres. Eu também entro nessa porque eu também fui educada nesse conceito. Só que eu consegui arrebentar esse grilhão. E isso não é difícil de fazer. Basta ter coragem, desejo de receber essas informações e principalmente não ter orgulho de mudar. Que vão por esse motivo que o sino de Cabala ele é vendido. Porque as pessoas elas compram o sucesso, elas compram a redenção. Aqui eu vou dar gratuitamente. Tive essa permissão, digamos assim. Então, nesse processo de você entender o que é o Jardim do Éden, você vai entender também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo ali, aquela metáfora de como foi apresentada, vocês vão entender afinco o que é o pecado original e a queda do homem. Quem somos nós nessa brincadeira toda? O que são as estrelas, o que são os planetas, o que são os números, quais as energias. Nós vamos ter semanalmente, já a partir dessa semana, nós já vamos ter o conceito das energias diárias, o que é uma paraxá, qual é a energia. A Torá, ela está aqui do lado de cá. A Torá, ela foi fracionada em 54 porções. Cada uma delas tem um porquê e vocês vão perceber que aquela semana a Torá tem essa energia realmente. E isso está em maior ou menor grau inserido na vida de cada um. Basta sintonizar. As frequências sonoras, o porquê das orações, o porquê do livro de Salmos, o porquê que o rei Davi, glorioso Davi, por que Davi recebeu essa iluminação de escrever os cânticos de Salmo, o porquê que Salomão, que era um de seus filhos, por que Salomão resolveu ter a sabedoria a ter todo o material à sua volta. Então, tudo isso aqui nesse curso de Cabala, e aqui nós vamos também entender sobre os anjos, sobre as letras hebraicas. Inclusive nós vamos trabalhar, vou fazer um curso de entendimento, um curso dentro do curso, o curso das letras hebraicas. Vocês não vão aprender a ler em hebraico, de pegar a Torá e ler.
Não vou ensinar alguns gráficos, porque isso vai demandar muito tempo. Isso sim, realmente você precisa de uma pessoa que trabalhe afinco a isso. Aqui eu trabalho gratuito, mas já tem muita coisa, né? Vocês vão ter uma noção de como funciona a numerologia na vida de vocês. O que é o Ticum, que é essa correção. Vocês vão entender isso também. O que mais? Deixa eu ver aqui o que eu coloquei aqui. E para que você saiba exatamente quem é Deus, para você descobrir quem é você. Acho que é o princípio de tudo. É você se reconhecer partícula, mas simplesmente não só reconhecer-se como partícula de uma forma vã, e se entender, inserir, expandir a consciência, principalmente entendendo quem é o Criador e suas formas. Então, se você está aqui hoje, você é um dos contemplados de estar no grupo. Eu não vou abrir para outras pessoas. Aqui dentro vocês vão entender o sentido do que é falar em colunas. Falar em colunas, entre colunas, nada mais do que nós termos liberdade para falar e isso não ser exposto, porque Jesus, ele falava, o mestre Jesus, ele falava uma coisa bem interessante: não dê pérolas a porcos. Mas ele não quis dizer que você não pode falar qualquer coisa, inclusive você tem que compartilhar, mas não compartilhar de qualquer forma, sem a pessoa entender exatamente. E se você não tiver a oportunidade de explicar como eu vou te explicar, entenda que não é o momento dela de ela entender o que vai ser feito. Então vocês vão entender o que é falar entre colunas. Então é tanta informação que eu resolvi fazer esse vídeo de apresentação. Esse link aqui, ele vai ser só para quem está aqui dentro. Se você passar para outra pessoa, ela vai só ficar com água na boca. Eu não vou colocar mais ninguém aqui dentro do grupo. Inclusive, vamos ter terapias, vamos ter rituais, que uma das coisas que a Cabala é mística. Então, nós trabalhamos com rituais, sim. E se você não tiver como me responder com palavras com sim, eu até solicito que você já saia do grupo, porque você vai se desconstruir para reconstruir-se. E tudo vem do entendimento interior. Eu posso passar, mas eu não posso te mudar. Então eu quero que você seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Eu vou postar mais vídeos, eu vou me comprometer a colocar mais coisas. É que eu sou um pouco mais reclusa mesmo. Eu quase não posto muita coisa no Instagram, mas eu vou colocar mais coisas no Instagram. Esse é para todos, se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. E a ideia inicial aqui é que eu seja uma célula e que você também seja. E tenha condição, capacidade, entendimento de passar isso adiante para os seus familiares, para as pessoas com as quais você tem alcance. A ideia é de nós compartilharmos para não virarmos um cano entupido. E assim, com essa desobstrução no coletivo, aqui no nosso, vamos colocar assim, na nossa tribo, a gente consiga ter o entendimento, tirar dúvidas. As dúvidas, elas são os maiores desobstrutores, né, da falta de conhecimento. A gente precisa desobstruir essa falta de conhecimento e assim expandir. A expansão, ela depende de ter conexão. Cabala é conexão. E aqui vocês vão aprender a se comunicar e também se conectar. Tá bom? Forte abraço, magnífico dia. Ah, outra coisa. Convite, e eu gostaria que todos comparecessem, porque isso faz a diferença numa aula. Todas as quintas-feiras eu estou já reservado esse horário às 19 horas, de 19 a 20. Passagem de conhecimento e dúvidas no chat. Vou fazer as aulas pelo Meet por enquanto, até a gente conseguir ver aqui uma plataforma bacana para que a gente tenha falar entre colunas mesmo, mas a princípio a gente vai falar no Meet. As aulas vão ser gravadas, eu passo para vocês, mas eu vou passar pelo YouTube, vai ficar listado.
Só quem me passar os e-mails eu vou cadastrar para poder ver. E dessa forma nós vamos fazer uma comunidade. Então, as dúvidas eu posso tirar, de repente, no Instagram, ou no próprio YouTube, ou de repente no próprio Meet. Se você estiver presente, vai ter a oportunidade de ter a resposta direcionada diretamente para você. Agora, se você não estiver lá, você pode receber essa resposta via Instagram ou via YouTube também. Tá bom? Forte abraço, um magnífico dia. Então, eu encontro vocês amanhã, 19 horas, dia 12, às 19 horas, no canal do Meet, que eu vou colocar aqui no grupo. Tá bom? Forte abraço e até amanhã.